E aí de boa pessoal, hoje estou aqui para trazer a parte 2 da teoria, eu no mundo de The Beginning After Din. Espero que vocês gostem. Após a forte luz branca passar, eu abro os meus olhos com dificuldade e então, eu olho para o meu corpo e vejo que eu estava com um corpo de um bebê recém-nascido. Então eu dou uma olhada ao redor e vejo que eu estava em uma casa de modelo medieval. Então eu falo em meus pensamentos, mas o que está acontecendo? Porque estou com o corpo de um bebê? Após esses pensamentos, eu vejo uma mulher que aparentava ser uma parteira. Então ela fala: parabéns, o seu filho nasceu uma criança linda e saudável. Após ela dizer isso, ela me entrega a uma mulher de cabelos ruivos e olhos castanhos. Então ela fala: você realmente é uma criança linda, eu e o seu pai vamos sempre te amar e te proteger, meu amado filho. Após ela dizer isso, um homem de cabelos castanhos e olhos azuis se aproxima e fala: oi pequeno, eu sou seu pai, você pode dizer papa. Então a mulher de cabelo ruivo fala, fazendo um cara engraçada: ele acabou de nascer, fazendo o homem ao lado dela rir. Então eu falo em meus pensamentos: eu acho que já entendi a minha situação, talvez após a minha morte eu tenha reencarnado no mundo dos humanos. Após esses pensamentos se passaram lentamente algumas semanas, e eu percebi que a minha mãe é uma pessoa gentil e de bom coração e se chama Alice, e o meu pai é um homem confiável e carismático e se chama Rei. E eu estava feliz com a minha nova família e com minha nova vida, mas eu enfrentava muitas dificuldades no dia a dia, já que eu não tinha total controle sobre o meu corpo. Então se passaram mais algumas semanas e eu aprendi que nesse mundo as pessoas podem andar com armas livremente na rua e que existe mana e com ela as pessoas podem usar magia e você pode melhorar sua magia evoluindo o seu núcleo de mana. E quando a pessoa desperta, ela tem núcleo negro e com um treinamento de meditação você pode evoluir o seu núcleo e quanto mais claro o núcleo for, mais forte você fica. E também descobri que nesse mundo é composto de 4 grandes continentes e são eles: Reino de Elenir, Reino de Darvi, Clareira das Bestas e o Reino de Sapin, que é onde eu vivo atualmente. E eu descobri essas informações indo ao mercado com a minha mãe e vendo alguns livros. Após isso se passaram algumas semanas onde ocorreu tudo normal comigo indo ao mercado com a minha mãe e vendo meu pai treinar. E também eu estava treinando escondido dos meus pais o meu controle de mana para que eu pudesse despertar o meu núcleo. E eu percebi que era um processo muito demorado, já que eu tinha que ficar juntando partícula por partícula que ficava ao meu redor. Então eu estava no meu quarto deitado no meu berço de madeira, já que era de noite e meus pais estavam deitados dormindo. Então eu falo em meus pensamentos: agora é o momento perfeito para mim focar na minha meditação e tentar despertar o meu núcleo. Após esses pensamentos, eu fico na pose de meditação e começo a juntar as partículas de mana. Então após algum tempo acontece o que eu mais esperava: eu finalmente consegui despertar o meu núcleo de mana. Após isso ocorre uma explosão que destruiu o meu quarto e eu consigo escutar uma voz que ecoa em minha mente. Então ela fala: meus parabéns, você conseguiu despertar o seu núcleo de mana. Não esperava menos de você. Vou te fazer um favor e falar das 3 habilidades seladas que você liberou e são elas: quebra de limitação. Com essa habilidade você pode evoluir seu corpo e habilidades infinitamente. Segunda habilidade, cópia. Com essa habilidade você pode copiar movimentos e poderes de outros seres. Terceira habilidade, afinidade com todos os elementos. Você pode adquirir mais habilidades seladas treinando e evoluindo o seu corpo. Agora que você despertou o seu núcleo, é só questão de tempo para que a gente possa se ver pessoalmente. Após isso a voz some. Então eu falo em meus pensamentos: mas que voz foi aquela? Ela me parecia familiar. Após esses pensamentos, eu olho ao redor e vejo que o céu estava muito bonito e cheio de estrelas. Então eu falo: mas espera, eu estava dentro da minha casa, como eu consigo ver o céu? Então eu olho em minha volta e vejo que tudo estava destruído. Então eu me pergunto: será que a minha mãe e o meu pai estão bem? Será que a gente sofreu
um ataque. Após eu dizer isso, aparecem o meu pai e logo atrás a minha mãe. Então o meu pai me vê emanando uma pequena aura que cobria o meu corpo e fala desacreditado com o que estava vendo. Isso só pode ser um sonho. Ele acabou de completar 2 anos, não faz muito tempo, e já despertou o seu núcleo de mana. Após ele dizer isso, minha mãe corre em minha direção e me abraça. Então ela me pergunta: você está bem? Se machucou em algum lugar? Então eu balanço a minha cabeça em forma de negação. Então o meu pai chega logo em seguida e me abraça. Então ele fala: você nos deixou muito preocupados com você. Após o acontecimento, se passou algum tempo e a minha mãe ficou grávida e eu recebi um irmãozinho que era 2 anos mais novo que eu. O nome dele era Arthur Levin, mas nós o chamamos apenas de Arti. Ele tem cabelos castanhos e olhos azuis. Mas por algum motivo eu sentia alguma coisa estranha sobre o Arti. Ele emanava um sentimento de ser uma pessoa madura e responsável, mas eu apenas não liguei. E após algum tempo, meu pai conseguiu reconstruir a parte do meu quarto que foi destruída, e também a minha mãe na parte da manhã começou a me ensinar a ler e a escrever, e na parte da tarde eu treinava o meu físico fazendo exercícios básicos e treinava a esgrima com meu pai como uma espada de madeira que ele tinha me dado de aniversário de 2 anos. E por incrível que pareça, eu evoluía em uma velocidade até que boa, conseguindo quebrar uma espada de madeira que o meu pai usava para me ensinar. Quando eu ficava sozinho, eu meditava para evoluir o meu núcleo de mana. Atualmente eu tenho 3 anos e o meu irmão ele por algum motivo, ele ia à sala de estudos quando ninguém estava por perto e ficava vendo livros. E toda vez que ele fazia isso eu ficava observando escondido caso ele se machucasse, já que ele pegava livros que ficava em uma altura que era superior a dele. Então eu falo em meus pensamentos: ele talvez seja um prodígio por conseguir fazer isso com apenas 1 ano de idade. Após algum tempo o Arthur estava com 2 anos e eu com 4. Eu estava treinando esgrima com meu pai e a gente estava tendo uma batalha bem equilibrada com ambos desferindo vários golpes de espada um no outro, mas é claro eu estava me contendo para não levantar suspeitas. Então eu vejo que o meu pai estava ficando sem fôlego, então eu falo: vou abrir uma brecha para que ele possa ganhar, já que seria uma coisa bem estranha uma criança de 4 anos ganhar de um aventureiro experiente como o meu pai. Então eu abro uma brecha e o meu pai desfere uma rasteira que fez eu cair no chão. Então ele coloca a espada de madeira entre o meu pescoço. Então eu falo: eu perdi. Então ele me ajuda a levantar e fala: você lutou bem hoje e só consegui ganhar por causa de uma falha no seu jogo de pés, mas é só treinar mais para que isso não aconteça. Mas e claro, pode contar comigo para você possa melhorar. Então eu falo: muito obrigado pelo treinamento de hoje e pelos ensinamentos. Após dizer isso a minha mãe chega perto de nós e fala: o jantar já está pronto, vão tomar um banho e ir para a mesa. Após ela dizer isso ocorre uma enorme explosão dentro da casa que fez vários estilhaços de pedra e madeira serem jogados para nossa direção. Então o meu pai protege a minha mãe e eu me defendo com a espada de madeira. Então a minha mãe começa a chorar. Então ela fala: o Arti ainda está lá dentro. Após ela dizer isso eu rapidamente corro em direção à casa, concentrando mana em minhas pernas fazendo com que eu corresse mais rápido do que o meu pai, e chegando lá eu me deparo com o Arti em pose de meditação e com mana ao redor do seu corpo. Então eu solto um suspiro de alívio já que ele estava bem. Então os meus pais chegam e vê o Arti com mana cobrindo o seu corpo. Então o meu pai fala: não é possível, o Arti também é um prodígio igual ao irmão dele. Após o acontecimento o tempo foi passando e o meu pai reconstruiu a casa novamente. Após isso se passou algum tempo, eu e Arti começamos a treinar e também a estudar juntos. Após isso a nossa relação ficou muito boa. Na esgrima ele era realmente muito bom, mas ele nunca ganhou de mim mesmo dando tudo que tinha. Após o meu pai vendo o meu potencial e o do Arti em relação à magia e também na esgrima, ele fala na mesa de jantar onde estávamos todos comendo: amor, após
após notar que os nossos filhos são realmente talentosos, eu quero levar eles para a cidade de Shirius, onde eles vão treinar e aprender com professores mais qualificados do que eu. Então a minha mãe fala muito brava. O Ryan tem apenas 6 anos e o Archie tem 4 anos. Eles ainda são muito novos para isso e também você disse que seria capaz de ensiná-los. Então o meu pai fala, exatamente, eu não achei que os nossos filhos seriam prodígios em manipulação de mana com menos de 10 anos. Eu só estou restringindo o grande potencial que eles têm. Então a minha mãe fala, eu não quero que eles vão para uma cidade que fica a centenas de quilômetros de distância. Então o meu pai fala, Shirius não é qualquer cidade. Além disso, vou me certificar que o meu amigo tome conta deles. Então após um tempo de discussão, meu pai fala, olhando para mim e pro, vocês também precisam opinar, vocês querem ir ou não? Então eu e o Archie olhamos um para a cara do outro com gotas na cabeça. Então a gente fala, vocês não podem ir junto com a gente. Então eles começam a rir e então a minha mãe fala, porque a gente não pensou isso antes. Então o meu pai fala, então está decidido, vamos todos para a cidade de Shirius. Fim da teoria. Se vocês gostaram da teoria, deixem o like e se inscrevam no canal para que eu possa trazer mais teorias para vocês e comentem aí o que vocês acharam da teoria. Então falou e até a próxima, fui.